Paulo, em 2 Coríntios, está a elogiar os membros em Coríntios pelo seu arrependimento e pede que demonstrem um amor àquele que tinha causado uma ofensa, àquele que tinha pecado, suplicando que recebessem esse pecador que agora estava arrependido de volta. Isso é o que vemos no capítulo 2, versículos 7 a 9, e abordamos em estudos anteriores. E a razão disso era para que Satanás não se aproveitasse deles e para causar mais divisões. E por isso é importante chegarmos a um ponto em que estamos a trabalhar na reconciliação e no arrependimento. E depois Paulo diz que agradecemos a Deus por este triunfo. Ele usa a palavra triunfo do arrependimento, pois é um aroma agradável a Deus. Ora, este ensinamento de arrependimento e perdão, este ensinamento que Paulo e os apóstolos estão a dar, Paulo disse que é de facto um ensinamento que vem do coração dele, sincero e diretamente, que tem início ou é a origem da própria palavra de Deus, isto é, da verdade. Então ele, continuando agora aqui no capítulo 3, versículo 1, Paulo, eu vou ler aqui: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Paulo está a dizer que não precisamos de cartas de aprovação ou elogios de recomendação, porque, aliás, os falsos mestres aparentemente usam essas, ou usavam essas cartas de recomendação de uns aos outros. Isto parece que era uma prática em algumas igrejas. Uma carta a dizer, olha, confirmando que você é um membro em boa posição, ou mestres recebiam cartas de recomendação ou de introdução de outras congregações. E por isso Paulo está a dizer, não precisava disso. Ele foi instrumental na fundação daquela congregação e no ensino de Deus. E continuando então, no versículo 2, ele diz, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então ele está a dizer aqui que os irmãos eram a carta escrita pelo Espírito de Deus. Ele os encaminha muito próximos do seu coração. Por isso, eles eram a carta aberta para eles. Ou, em outras palavras, as vidas transformadas destes irmãos, as vidas convertidas, eram um testemunho, uma carta aberta para todos lerem. Todos podiam ver que estas pessoas tinham mudado. E isso era um testemunho de fidelidade, não só fidelidade de Paulo, que ele estava a pregar a mensageira verdadeira, mas também de que ele era um verdadeiro ministro de Deus. E por isso ele está a dizer, ele não precisava de cartas de recomendação ou de introdução. Continuando agora então a ler no versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Vocês, Paulo está aqui a dizer, vocês são uma epístola de Cristo. Como? Pelos frutos, pela maneira que estão a viver. Ele está a dizer que a lei de Deus não está escrita em duas tábuas de pedra, mas em vossos corações. A conversão da nova aliança
escreve as leis na mente, isto é, o caráter de Deus, no nosso coração. Isso foi o que foi pregado e profetizado muito antes. Por exemplo, em Jeremias 31, versículo 32, lê-se: Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Também no capítulo 32, versículo 38, capítulo 32, versículo 38, diz: E eles serão o meu povo e eu lhes serei o seu Deus. Eu lhes darei o mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E versículo 40, e farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Também em Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 e 20. E Ezequiel 36, versículos 26 a 27, diz a mesma coisa. O que não preciso estar a repetir, mas vocês podem, quando estiverem a estudar esta secção, podem então ver que é a mesma profecia, também relatada por Ezequiel. É o Espírito Santo de Deus, quando trabalha na nossa mente e nos nossos corações, que nos muda, que nos converte. E isso eram profecias que estavam escritas durante o período do Antigo Testamento acerca da nova aliança. Agora, vou continuar a ler no versículo 4 do capítulo 3. E agora, a partir deste versículo 4, Paulo começa uma secção muito interessante. E lemos então o versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Paulo está a dizer que não é uma presunção dele, ou um egoísmo dele, estar a fazer estas declarações. Ele está a dizer que foi Cristo que transformou estes irmãos em coríntios através do poder do Espírito Santo de Deus. É a mesma coisa que podemos dizer conforme os irmãos, por exemplo, no Brasil, ou Angola, ou em outros países, quando estão a mudar e a transformar, isso é o que Deus está a fazer por Cristo através do poder do Espírito Santo de Deus. E por isso, Paulo, escrevendo esta carta, está a dizer que ele tinha confiança que Deus o estava a usar por causa dos frutos. Ora, vejamos agora então no versículo 5. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. O que Paulo está a dizer aqui, a palavra capaz, a palavra grega ikanos, que significa que nós não somos aptos ou confiantes por causa de nós mesmos. Não é a nossa capacidade. Nenhum ministro é, digamos assim, capaz ou adequado por si mesmo a fazer a obra do ministério, a não ser que Deus o esteja usando e dando-lhe essa ajuda através do Espírito Santo de Deus. E por isso a nossa capacidade no ministério não vem de nós. Por isso ele diz, não que sejamos capazes. Não é a nossa capacidade. A nossa capacidade que temos vem de Deus. Somente Deus pode fazer um ser humano
apto para ser um ministro de Jesus Cristo. Não é uma habilidade ou capacidade natural. É o Espírito de Deus que concede essa capacidade, sabedoria e entendimento para poder ensinar. É a obra de Deus através do seu Espírito. Versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aqui ele vai começar a falar da diferença entre a administração. Tome nota que a palavra-chave aqui é administração da nova aliança comparado com a administração da antiga aliança. Neste versículo, aqui vemos a palavra, na Almeida Corrigita e Fiel, diz ministros de um Novo Testamento. Algumas versões traduzem para a nova aliança. A palavra grega aqui é a palavra grega 1242, diapheike, que significa um contrato ou disposição testamentária. É interessante que o significado pode ser duplo, que sim é uma aliança, que é um contrato, mas também é uma disposição testamentária. Por quê? Ora, vejam comigo em Hebreus capítulo 1, versículo 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aqui vemos que Cristo é o herdeiro e nós vamos ser co-herdeiros com Cristo. Vejam em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Deixa eu ver onde é que está. Sim, está aqui. Versículo 17. Romanos 8, versículo 17. E nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus. Isso é uma coisa. E co-herdeiros de Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Vamos herdar o que Ele está a herdar. E Ele vai herdar todas as coisas. Nós também vamos herdar Deus, isto é, vamos ser filhos de Deus. Ora, por isso vemos aqui um significado duplo. Sim, que é uma aliança, um contrato, mas também é uma disposição testamentária que vamos herdar. Ora, continuando então a falar um pouco acerca da antiga aliança e da nova aliança, é importante agora dedicarmos um bocadinho de tempo a este ponto. Isto porque estamos a falar da administração da antiga aliança comparado com a administração diferente, que é a administração da nova aliança. Ora, a antiga aliança tinha punições, tinha castigos. Porque diz aqui no versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Ora, a antiga aliança matava. A letra da lei mata.
Isto é, era uma sentença administrativa de morte por quebrarem a lei de Deus. Importante entendermos isto. Na antiga aliança, o povo israelita, através dos juízes, aqueles que tinham essa autoridade, tinham a autoridade de Deus de executar uma sentença administrativa de morte por quebrarem a lei de Deus. E isso era parte da antiga aliança. Por exemplo, o assassinato resultava em morte. Adultério resultava em morte. A antiga aliança administrava a lei. Precisa entender isso. No Antigo Testamento, no período antes da vinda de Cristo, a antiga aliança administrava a lei. E por isso, posto assim, noutra frase, a administração nacional com penalidades era executada pelos juízes daquela nação. Era uma administração nacional. Um ponto interessante, na época dessa antiga aliança, não sei se vocês sabem ou se repararam, mas não havia prisões. Não havia prisões. Ora, havia, por exemplo, cidades de refúgio. Vamos ler um bocadinho acerca disso em Números 35. Números 35. Versículo 15 a 25. Números 35. Números 33. 35. Versículo 15. Serão por refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para que se hospedar e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar alguém por engano. Ora, isto era, está claro que havia haver um julgamento e se fosse um homicídio premeditado, essa pessoa era executada. Mas se não era premeditado, o que, digamos assim, um homicídio culposo, ele então podia fugir e viver nas cidades de refúgio. Mas não havia prisões. Ele então podia ir para essas cidades de refúgio. Por exemplo, havia essas possibilidades. Versículo 16. Porém, se o ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Quer dizer, se ele fez isso deliberadamente, vai haver um julgamento e então ele receberá a pena da morte. Ou se ferir com uma pedrada de que possa morrer, e morrer homicida é. Certamente o homicida morrerá. Por isso, seja com uma pedra, ou seja lá o que for, ou qualquer instrumento, se fizer isso deliberadamente e a pessoa morrer, ele será castigado. O versículo 18, ou se ferir com instrumento de pau que tiver na mão, para que possa morrer, e ele morrer, homicida é, certamente morrerá homicida. E quem é que vai matar? Vai ser o vingador do sangue. Matará o homicida, encontrando matá-lo-á. Dizendo aqueles membros da família que teria esse direito de vingar o sangue do outro membro da família, teria esse direito, porque tinha sido julgado isso. Se, porém, o empurrar com ódio ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por um inimizado ferir com sua mão e morrer, certamente morrerá aquele que o ferir. Homicida é o vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Okay. Porém, se o empurrar subitamente sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem intenção, quer dizer, matou aquela pessoa por
foi por causa de um acidente, não com intenção, não com inimizade, ou sobre ele deixar cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer e ele morrer, sem que fosse seu inimigo, nem procurasse o seu mal, então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue segundo estas leis. E a congregação livrará o homem da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com santo óleo. Quer dizer, ele então podia, depois de ser julgado, e olha, isto foi por acidente, ele podia então fugir para a cidade de refúgio até à morte do sumo sacerdote. Depois da morte do sumo sacerdote, ele podia sair da cidade de refúgio. Por isso, mas porém, leia aqui no versículo 26, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o acolher fora dos limites da cidade de refúgio e o matar, não será culpado do sangue. Quer dizer, aquela pessoa tinha que estar na cidade de refúgio durante o resto da sua vida ou até quando o sumo sacerdote morresse. Por isso não havia prisões. Eles tinham esta regra que era administrada deste modo. Vejam também em Deuteronômio, capítulo 19. Deuteronômio, capítulo 19. Deuteronômio, capítulo 19, versículos 5 e 6. Como aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força na sua mão com machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo e este morrer, aquele se acolherá a uma destas cidades e viverá, isto é, das cidades de refúgio, para que o vingador do sangue não vá após o homicida quando se enfurecer o seu coração e o alcançar, por ser cumprido o caminho e lhe tira a vida, porque não é culpado de morte, pois não o odiava antes. Foi um caso de um acidente. E por isso, naquela antiga aliança, tinham as suas leis, digamos assim, administrativas, de como executar, digamos assim, o código civil dessas nações. Ora, isso era parte da antiga aliança. E por isso vemos aqui que eles eram uma nação que devia ser governada de acordo com estes princípios dados por Deus, princípios de administração civil debaixo desse governo, e então essas administrações eram administradas por seres humanos, os quais podiam administrar a pena da morte. Ora, hoje em dia, temos uma administração diferente. E por isso é que lemos aqui, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz, porque a letra mata. Essa era a administração da antiga aliança, e o Espírito vivifica. A administração da nova aliança é diferente. Hoje em dia temos uma administração diferente que é baseada no Espírito que dá a vida. Em João capítulo 6, versículo 63, João capítulo 6, versículo 63, lemos: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Deus nos dá o seu Espírito para podermos ter a vida eterna. O Espírito de Deus, por outro lado, é um sinal de garantia. Vejam aqui Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1,
versículo 13 e 14. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Portanto, vos peço, Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ora, este selo do Espírito Santo está aqui explicado no versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus após a imposição das mãos, após o batismo, isso é um penhor da nossa herança. Digamos assim, é um sinal de garantia de que vamos ter a vida eterna, desde que nós não venhamos desistir. E assim vemos aqui que, continuando, é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. A lei não pode dar a vida. A lei não pode dar a vida. A lei apenas mostra o que é o pecado. Vejamos também em Hebreus capítulo 8, versículo 6. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. A antiga aliança nunca prometeu a vida eterna. A antiga aliança simplesmente prometeu benções físicas pela obediência e maldições pela desobediência. E sim, ainda há maldições pela desobediência, mas a Igreja não administra essas leis civis. Não é responsabilidade da Igreja para administrar essas leis civis do país. Porque hoje os cristãos estão em várias nações à volta do mundo e estas nações têm a responsabilidade de administrar as leis civis de acordo com esses diferentes governos nacionais. Em Romanos, capítulo 13, versículo 1, Romanos, capítulo 13, versículo 1, diz: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. E por isso, nós no Novo Testamento, nesta era do Novo Testamento, depois da morte, depois da vinda de Cristo e da sua morte, somos instruídos a nos submeter aos governos nacionais, a obedecer a esse governo, exceto quando há conflito com a lei de Deus, porque nesse caso temos que colocar a Deus em primeiro lugar. Por exemplo, se a lei do governo nacional diz que você tem que quebrar o sábado, então colocamos Deus em primeiro lugar. Então, continuando agora a ler no versículo 7, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. E, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os filhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como sabemos, o rosto de Moisés, quando veio do monte, o rosto de Moisés irradiava de glória.
Vejam comigo, se faz favor, em Êxodos 34. Êxodo 34, versículo 29. Êxodo 34, versículo 29. E todo homem, não, este é Êxodo 35. Êxodo 34, versículo 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, as duas tábuas do testemunho estavam nas suas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Versículo 30. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação, e tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo falava com os filhos de Israel, o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto até entrar para falar com Deus, com ele. O rosto de Moisés irradiava glória. Ora, aqui está um simbolismo. A administração da morte da antiga aliança era a execução civil das punições por violação do Código Civil na antiga Israel. E sim, o Código Civil era baseado nos 10 mandamentos. Como, por exemplo, hoje em dia, seria como a Constituição da nação. Os 10 mandamentos são, digamos assim, o ponto central e básico. Ora, em Deuteronômio 16, versículo 18, Deuteronômio 16, versículo 18, vemos que os juízes tinham uma certa responsabilidade aqui. Deuteronômio 16, versículo 18. Juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der, entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Então, em Israel, que era uma nação física, e porque, de maneira geral, as mentes dos israelitas não estavam abertas para entenderem o caminho de Deus, e o que é o mesmo hoje em dia, havia esta administração, digamos assim, forte, porque as pessoas eram carnais. E depois lemos também em Levíticos 26, versículo 3 a 12, e também lemos em Deuteronômio 28, que haviam benções e maldições. Vejam, por exemplo, em Levítico 26. Levítico 26. Levítico 26. Levítico 26. Começando a ler, por exemplo, no versículo 3. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprires, então eu vos darei, e então está a dar várias benções a eles. E depois lemos, e se vemos essas benções, até ao versículo 12, diz: eu andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo.
Mas depois, no versículo 14, de Levítico 26, diz: mas se não me ouvires e não cumprires todos estes mandamentos, e se rejeitares os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os seus mandamentos para invalidar a minha aliança, então eu vos farei o seguinte. E depois dá uma série de maldições. Não lembrem-se que estas benções e maldições não eram acerca da vida eterna ou da morte eterna, mas eram benções físicas ou maldições físicas durante a vida física deles. Então essa era a antiga aliança, uma nação física, Israel, que devia ser um exemplo e luz para as outras nações, e a intenção que Deus cria desta nação, se obedecessem a Deus, era para estas nações ser um exemplo, ser uma luz, para atrair outras nações para o caminho de Deus. Mas o que é que aconteceu? Falharam. Vejam em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Capítulo 5, versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Os corações deles não estavam corretos. Mas na nova aliança, Deus corrige esse coração, porque escreve as leis de Deus nos nossos corações, nas nossas mentes. Mas na antiga aliança, as leis de Deus estavam escritas e gravadas em pedras. Vejam aqui em 2 Coríntios, capítulo 7. Capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras. É importante entender este ponto aqui destas pedras. Muitas pessoas pensam ou estão a assumir que estas são as duas tábuas de pedra. Mas não é o caso. Não está a falar das duas tábuas de pedra. Deus disse a Moisés para escrever essas leis em pedras, em rochedos, quando atravessassem o Jordão, entrando na terra prometida. E essas pedras, esses rochedos, foram revestidos de cal e a lei civil foi escrita nessas pedras inteiras. Em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 1, Deuteronômio, capítulo 27, versículo 1 a 8, vejamos. Versículo 1. E deram ordem Moisés e os seus anciões ao povo de Israel, dizendo: guardai todos estes mandamentos que hoje vos ordeno. Será, pois, que no dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás umas pedras grandes e as cairás com cal. E havendo passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te der o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te falou o Senhor Deus dos teus pais. Será, pois que, houveres passado o Jordão, levantareis estas pedras que hoje vos ordeno no monte Ebal, e as cairás com cal. E ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras,
não alcançarás instrumento de ferro sobre elas. De pedras brutas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus. Também sacrificarás ofertas pacíficas, ali comerás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás. E naquelas pedras escreverás todas as palavras desta lei, exprimindo-as nitidamente. Falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes levitas a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, Israel, hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. E um bocadinho mais adiante, no versículo 12, quando houveres passado o Jordão, estes estarão sobre o monte de Gerizim para abençoarem o povo. Isto é, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan e Neftali. Então vê-se o livro da lei, com este código civil da morte, de castigo, de benções e maldições, foi escrito nestas pedras, nestes rochedos. E por isso lemos isso também em Deuteronômio capítulo 28, imediatamente. Aí diz: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Então depois dá essas benções e esses castigos. E eles vão ler isto, e então as nações vão dizer sim ou não, obedeceremos. Como vocês podem ler esta secção, e é o que eles tinham que fazer. Ora, um ponto importante aqui é que os 10 mandamentos não indicavam como administrar estas leis civis. É importante. Mas estas leis civis eram parte da antiga aliança. Vejam, por exemplo, em Josué, capítulo 8. Josué, capítulo 8. Em Josué, quando eles atravessaram o Jordão, e veja aqui em Josué, capítulo 8, versículo 30 a 35. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrificaram ofertas pacíficas, e também escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante os filhos de Israel. Essa lei administrativa, que está claro, incluía os 10 mandamentos, mas era a lei da antiga aliança, que incluía a administração da antiga aliança. E todo Israel, com os seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus juízes, estavam de um e do outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a benção e a maldição. Estas benções e maldições claramente não eram parte dos 10 mandamentos, eram as leis civis. Conforme tudo o que está escrito no livro da lei, eram leis civis desta nação. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel e as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Continuando então. Então estamos a ver aqui que construíram o altar e escreveram a lei nessas pedras. É o que vimos aqui no versículo 32. Também escreveu ali em pedras, conforme instruído por Deus e registado no livro da lei
de Moisés. Por isso, o ponto importante que devemos entender aqui é que Deus queria que Israel fosse uma testemunha para todas as nações físicas ao seu redor. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 5 a 8, Deuteronômio capítulo 4, versículo 5 a 8, vês aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ireis herdar. Guardai-os todos, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que nação há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje ponho perante vós. A lei de Deus e a aplicação desta administração tornaria essa nação um exemplo para outras nações. Ora, o que está desaparecido na antiga aliança é a administração dessa aliança, não os 10 mandamentos. O que está desaparecido é essa administração civil da morte, que estava escrita em pedras inteiras, isto é, eram rochedos, não nas 2 tábuas de pedra. Em Salmos 111, versículo 7 e 8, Salmos 111, versículo 7 e 8, versículo 7 e 8, lemos: as obras das tuas mãos são verdade e juízo. Seguros todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo sempre, e são feitos em verdade e retidão. A lei espiritual de Deus, os 10 mandamentos, permanecem para sempre. Por isso lemos em Romanos capítulo 7, versículo 12 a 14. Romanos capítulo 7, versículo 12 a 14. Romanos 7, versículo 12 a 14. É assim a lei, e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Por bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. A lei é boa, é espiritual, é santa e permanece para sempre. E Deus escreveu a lei, os 10 mandamentos, em tábuas de pedras que estavam dentro da arca, não nestes rochedos, nestas pedras gigantescas que estavam nos montes. Em Êxodo capítulo 20 a 24, vemos esta secção, Êxodos. Vamos então ver isto claramente, irmãos. Em Êxodos capítulo 20 até o capítulo 24, vejam aqui. Êxodos capítulo 20. Êxodos capítulo 20. Êxodos capítulo 20. Êxodos capítulo 20 está a falar dos 10 mandamentos. Depois vocês leem
E depois no capítulo 22 está a falar várias leis acerca dos servos e dos homicidas, e depois capítulo 22 acerca de leis de propriedade, e leis acerca da imoralidade e da idolatria. E no capítulo 23, de não fazerem boatos falsos, ou falso boato, e dizerem mentiras, testamento falso, acerca do ano de descanso e o sábado, acerca das festas. E depois lemos no capítulo 24, Deus manda Moisés e os anciões subirem ao monte, e depois vê-se, vamos ler então do versículo 1 a versículo 8 de Êxodos 24. E depois disse a Moisés, sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois Moisés, e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu uma voz e disse, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocausto e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros, e Moisés tomou metade do sangue e pôs em bacias, e outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedecemos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo, e disse, eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor tem feito convosco, sobre todas estas palavras. Aqui vê-se o estabelecimento desta aliança, quando a antiga aliança foi feita. Esta secção de Êxodos 20 até 24, vê-se aí quando Moisés desceu da montanha, e ele deu ao povo os 10 mandamentos, bem como os estatutos e juízos. E essa aí é a parte dessa antiga aliança que foi feita. Mas os povos, as pessoas não queriam ouvir Deus. Vejam, por exemplo, em Êxodos capítulo 20, versículo 19, lá mesmo ao início, quando Deus deu os 10 mandamentos, eles não queriam ouvir a Deus. Vejam, Êxodo capítulo 20, versículo 19. Diz assim, disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Não queriam ouvir Deus. Mas eles disseram, em Êxodos, capítulo 24, versículo 7, Êxodos, capítulo 24, versículo 7, e disseram, ao fim do versículo 7, tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então, no versículo 8, vemos a aliança a ser feita com sangue, simbólica de Jesus Cristo, e depois vemos no versículo 9 e 10, e subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciões de Israel e viram o Deus de Israel. Vê-se aqui que 70 anciões, mais Moisés, Arão, Nadab e Abiú, 74 pessoas, viram o Deus de Israel. E debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira que se parecia como o céu na sua claridade. Mas sabemos de João, capítulo 1, versículo 18, mantenham o dedo aí em Êxodos 24, vamos voltar aí, mas vemos em João, capítulo 1, versículo 18, João, capítulo 1, versículo 18, João, capítulo 1, versículo 18, Deus nunca foi visto por alguém. Mas aqui 74 pessoas viram Deus. Então, quem é que eles viram?
Eles viram o Deus de Israel, mas então que era o Deus de Israel? Viram o ser da família Deus que veio a ser Jesus Cristo. Esse era o Deus de Israel. Em João capítulo 5, versículo 37. João 5, versículo 37, também lemos. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E João 6, 46, também lemos. Não há que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Então, continuando, voltem então, se faz favor, a Êxodo, capítulo 24. Vejamos os versículos 11 a 18. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. E dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para vos ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E disse aos anciões, vou ler no versículo 14, esperai-nos aqui até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficaram convosco, quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, no versículo 15, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Então vê-se aí que os 10 mandamentos, como vimos aí há pouco, aqui no versículo 11, que era no versículo e os mandamentos, no versículo 12, e dar-te as tábuas de pedra e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. E os 10 mandamentos estavam em tábuas, versículo 12, e foram entregues a Moisés. Vejam também Êxodos 31, versículo 15. Êxodo 31, versículo 15 e 16. 6 dias se trabalhará, porém, o 7º dia é o sábado de descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia santo fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado dos filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por aliança perpétua. E vê-se aqui, então, que leu o sábado, e depois lê-se um bocadinho mais adiante, em Êxodos, versículo 17 e 18, vê-se assim, entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, e depois diz, e deu Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Vê-se aqui que foi as tábuas de pedra que foram dadas a Moisés, escritas pelas mãos de Deus. Depois vê-se no versículo 32, houve este grande pecado, que vocês sabem, e depois vê-se no versículo 17 e 19 que Moisés ouviu este barulho e vendo o bezerro e as danças, e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Está claro, um grande erro que Moisés fez. Depois lê-se no capítulo 33, no capítulo 33,
versículo 17, capítulo 33, versículo. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, quando achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. E depois, continuando, então ele disse: rogo que mostres a tua glória. Por ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadeci de quem eu me compadecer. Disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face, e viverá. Ora, aqui vê-se que ele então viu a glória de Deus, mas pela traseira. Vê-se aqui no versículo 23, e havendo eu tirado a minha mão, me verás nas costas, mas a minha face não se verá. Quer dizer que anteriormente, quando viram a Jesus Cristo, que era Deus, não era na sua glória, mas aqui ele pediu para ver Deus na sua glória. Me mostres a tua glória, no versículo 18. E por isso vemos então, em capítulo 34, versículo 1 e 2, que então o Senhor disse a Moisés: lava as tuas mãos de pedra, lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. Então está aqui duas novas tábuas. Então vê-se no versículo 28 a versículo 30. No versículo 28, esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água. Irmãos, hoje em dia nós não podíamos sobreviver a jejuar por 40 dias sem pão nem sem água. Mas aqui diz: Moisés esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites e não comeu pão nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, as duas tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. E foi aí então que ele resplandecia, e então teve que usar um véu, como lemos um bocadinho antes. Ora, a administração da morte era gloriosa. O fato do rosto de Moisés brilhar era um tipo de que a administração era gloriosa. Nada de errado com essa administração, mas não oferecia a salvação. E era essa antiga aliança, a aplicação dessa administração, era uma lei gloriosa para mostrar ao homem como seguir os 10 mandamentos e como julgar e aplicá-los com retidão numa nação física. A lei era gloriosa porque refletia a lei de Deus, os 10 mandamentos. É glorioso porque reflete a natureza de Deus e o seu caráter amoroso. Mas a lei da antiga aliança, essa aplicação, essa glória se desvanecia. Porque tal como a glória no rosto de Moisés desaparecia e voltou ao normal, isso era um tipo da administração da antiga aliança que estava pronta para desaparecer. E era uma administração temporária.